Olá, bom demais ter você por aqui. A cada 90 minutos, uma mulher é assassinada no Brasil. A cada 15 segundos, uma nova sessão de agressão, espancamento e tortura começa. E as vítimas, adivinhem, são as mulheres. A realidade não é nada fácil. Além de precisar conviver com a violência física, elas também precisam lidar com o preconceito, o assédio, a privação e a dependência. Não, elas não precisam lidar com o preconceito, o assédio, a privação e a dependência. Muito menos com a violência. Elas não precisam e não devem lidar e conviver com nada que elas não queiram. É pela autonomia, a liberdade, a igualdade de direitos e pelo cumprimento desses direitos que o feminismo luta. Quer saber mais sobre o tema? Às vésperas da Marcha das Vadias, o Dois Pontos discute o que é o feminismo e por que ele é tão necessário. Fique com a gente, o programa de hoje já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial que representava a separação do mundo em dois. Alexander Graham uma descoberta iria salvar o mundo. Para participar do programa de hoje, nós convidamos Marlise Matos. Marlise é professora adjunta do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, o NEPEM. 2 pontos para ela. O feminismo é um movimento social e é uma prática política e, na minha opinião, também uma visão, uma concepção de mundo. É aquela ideia radical de que as mulheres também são seres humanos. Cíntia Semiramis, graduada e mestra em Direito e doutoranda também em Direito pela UFMG, é nossa outra convidada. 2 pontos para ela. Nós ainda não somos vistas como seres humanos, nem como sujeitos de direito. A gente não pode decidir as roupas que vamos usar, quando vamos procriar, o que vamos fazer com o nosso corpo, com nossas vidas. Bom, nós convidamos, elas aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Bom, muita gente acaba não entendendo muito o que é o feminismo, né? Alguns associam ele ao machismo, outros dizem que as mulheres querem, na verdade, privilégios. Enfim, vamos começar explicando, então, o que é o feminismo? Então, Pablo, é muito importante essa pergunta, né, para a gente começar a desconstruir esse verdadeiro estigma que existe sobre o feminismo, né? O feminismo é um movimento social e é uma prática política e, na minha opinião, também uma visão, uma concepção de mundo, né? É aquela ideia radical de que as mulheres também são seres humanos, né? Que nós pertencemos a essa categoria da humanidade e compartilhamos com os homens, né, todos os direitos e os deveres que estão embutidos aí nessa dimensão de humanos que todos nós temos, né? Então é um movimento social que está aí na praça, está aí na rua, né, está aí lutando, reivindicando direitos, né, já tem uma longa história, mas infelizmente, como todo movimento social que visa processo de emancipação, de libertação, é muito estigmatizado, né? Então, algumas pessoas vão dizer o absurdo de que o feminismo é o oposto do machismo. Não, o feminismo não deseja tomar a posição de mando dos homens, né? A nossa estrutura social, a nossa sociedade é uma sociedade profundamente ainda patriarcal e machista, e as pessoas acham que o feminismo deseja trocar de lugar com os homens e substituir a dominação dos homens pela dominação das mulheres. Isso é um absurdo, né? Nenhuma mulher deseja um lugar de dominantes. Nós queremos uma sociedade de igualdades, uma sociedade de paridade, de possibilidade de convivência, né, entre todos, né, com todos os direitos que nós merecemos também. E qual que é o equívoco, quais são os equívocos que as pessoas mais cometem na hora de falar de feminismo, ou então de pensar sobre o feminismo? O primeiro é esse, de achar que nós mulheres queremos dominar os homens. O segundo é achar que a gente vai mandar mesmo. É bastante comum ouvir uma troca de papéis. As pessoas falam de uma troca de papéis. Por exemplo, se as mulheres cozinham, então a partir de manhã os homens que vão cozinhar. É uma visão bastante limitada, inclusive, do que são atividades para homens e para mulheres. Porque todas as pessoas têm capacidade para cozinhar, para cuidar da casa, para trabalhar onde elas quiserem, da forma que desejarem. Então, esse é um grande equívoco. O outro equívoco é dividir, desde a infância, esses papéis. A gente retorna sempre a essa questão, que vai dividir entre papéis. A mulher tem que ser delicada, tem que ser frágil, ela pode chorar. Aliás, é desejável que ela chore, senão ela se torna masculina, né? São visões bastante estereotipadas. A mulher tem que ser vítima, ela é irracional, ela é incapaz de
tomar a iniciativa em uma série de situações. Então, esses estereótipos do que é o feminino, do que é a mulher, também tem a contrapartida masculina. Que o homem não pode chorar, o homem tem que ser agressivo, o homem que tem que ter a iniciativa em todos, não só nos relacionamentos, como no mercado de trabalho. Então, essa divisão estanque é o maior mito. E é o que a gente luta bastante para combater. E eu acho também, Pablo, que nós temos um grande problema de associar a luta feminista e as mulheres, que em geral são mulheres, mas eu gostaria de salientar aqui que o feminismo não é um patrimônio exclusivo das mulheres. Os homens são perfeitamente, se sintam muito bem-vindos na luta feminista, porque eu acho que nós precisamos desconstruir exatamente esses estereótipos de gênero, mudar esses lugares, cristalizá-los, né, para a gente construir um outro pacto civilizatório, uma outra sociedade pautada em outros valores, onde essas hierarquias elas não façam sentido. Então, uma parte significativa, por exemplo, do feminismo dentro do âmbito acadêmico, aqui nós estamos numa universidade, né, é desconstruir esses lugares cristalizados, né, mostrar para as pessoas que isso é um processo social, historicamente e politicamente construído, por interesses de domínio mesmo, de controle. Né? Então, um dos estereótipos mais comuns, né, que viraram verdadeiros estigmas, associam as feministas a serem feias, lésbicas, mal amadas, infelizes, não é? Têm cabelo debaixo do braço, coisas assim verdadeiramente absurdas, que são formas muito preconceituosas de você desconsiderar, né, lutas históricas. Né? Se hoje eu e Cíntia estamos aqui conversando com você, isso é fruto de um processo de luta de mulheres que nos antecederam. Tem muita gente que diz que não foi beneficiado, né, pelo feminismo e acha que por isso não tem que fazer parte disso. É bem o contrário, não é? Exatamente. Primeiro, não conhece história, que é a questão mais básica. Até para as mulheres obterem o direito de estudar, foi um processo bastante árduo, de muita discussão, de muita luta. Você tem os séculos XVII, XVIII, filósofos discutindo a sério se mulheres tinham condições de receber educação. E que tipo de educação seria essa? Se seria uma educação somente para cuidar dos filhos, ou seria educação para ser o apoio do marido, para reproduzir a religião, ou se ela tinha condição de fazer estudos superiores. Então, tem um processo histórico bastante demorado, inclusive de aquisição do direito ao estudo. Então, as pessoas falam assim, eu não devo nada a quem me antecedeu. Deve sim, deve muito. Porque se não fossem as feministas antigas, a gente não estaria nem assim, não teria nem passado na porta da escola. Não estaria aqui nunca. Porque a gente sabe que a mulher, ela desempenha um papel na sociedade, né? E a gente muitas vezes, a gente é oprimida nessa sociedade de várias formas, né? E a gente quer transformar esse tipo de papel. Na universidade a gente sabe que tem vários problemas também, né? Tem curso para menino e curso para menino, né? Os cursos mais de humanas são para meninas, os meninos, né, são mais para engenharia, dominam a engenharia, né? Porque tem essas divisões, né, desde pequeno, porque desde criancinha, lá dentro da barriga, né, a mãe ou o pai vai escolher se vai usar rosa ou azul, né, e aí a partir do rosa ou azul a gente vai brincar de carrinho ou de boneca, a partir disso a gente vai aprender matemática ou português, vai aprender a ser delicada e comportada ou vai aprender a ser criativo, subir em árvore, né? Então, tem essas diferenças e isso vem para dentro da universidade também, assim. Onde estão as estudantes, onde estão os estudantes, né? A gente sabe que a gente não precisa, esses papéis, na verdade, eles têm que ser totalmente quebrados, assim. Uma mulher pode fazer engenharia e deve estar no ambiente da escola de engenharia sem sofrer opressão, como várias vezes sofre também, né? Porque a gente sabe que tem muito esses sensos comuns machistas, né? Que a mulher da engenharia é feia, né? Bigoduda, né? Tem essa coisa... Tem bigode é feio, né? E tem bigode tá na engenharia, né? É feia tá na engenharia, né? Porque vai estar, para poder ser engenheiro tem que ter alguma construção que fosse masculina, né? Então a gente sofre esse tipo de opressão assim também, né? Agora são várias lutas, né? Por direitos, por igualdade, liberdade, enfim. Qual, na opinião de vocês, é a luta mais urgente? Difícil hierarquizar, né? Bem difícil hierarquizar. Para mim, vai ser sempre a luta por direitos. Eu sempre vou pensar em termos de direito à igualdade com os homens, porque historicamente as mulheres não tinham igualdade com os homens, elas eram consideradas inferiores mesmo, então é um processo de conquista de igualdade.
de direitos. Então, os mesmos direitos e oportunidades que os homens têm, as mulheres lutam para isso. E aí a gente pode ir segmentando. Eu acho que a questão mais séria hoje, para termos igualdade, é discutir o direito ao próprio corpo. Porque nós ainda não somos vistas como seres humanos, nem como sujeitos de direito. E isso, a interferência que é feita é diretamente no nosso corpo. Então, a gente não pode decidir as roupas que vamos usar, quando vamos procriar, o que vamos fazer com o nosso corpo, com nossas vidas. Então, assim, a discussão, a grande discussão, e o que eu vejo, à medida que a gente estuda e vai conquistando os direitos, vai conquistando essa igualdade, é que cada vez mais a interferência vem para o corpo. Isso tem mudado, Cíntia, nos últimos anos? Para pior. Nós temos um conservadorismo muito forte que interfere diretamente no direito da mulher ao próprio corpo. Me mostraram ontem um vídeo pavoroso, religioso, colocando dúvidas nas pessoas para que elas não façam sexo antes do casamento. E o elemento que fazia, que era o fator que o homem não deveria fazer sexo antes do casamento, era a mulher transformada em demônio. Então, você tem um processo de demonização da mulher. Isso em pleno século XXI, hein? XXI, um discurso assim. Por isso que eu digo que não está melhorando. Nós temos projetos de lei pavorosos que restringem o direito das mulheres ao próprio corpo no período fértil. Por exemplo, não existe a tendência, com o Estatuto do Nascituro, eles querem proibir qualquer possibilidade de aborto, inclusive as previstas hoje, legalmente, que são o aborto em caso de estupro, em caso de risco de morte da gestante. Então, a se passar um projeto de lei desses, a mulher teria de ter o filho do estupro, conviver com o fruto da violência e, se ela estiver doente durante a gestação, ela vai ter que manter a gestação até o fim, que é uma violação completa de tudo que você possa conceber como um ser humano, sujeito de direitos. Não faz o menor sentido você ter uma mulher adulta, plenamente capaz, juridicamente, e ela, a partir do momento que ela está grávida, ela é reduzida a um nada em nome de um embrião ou um feto que pode ou não vir a nascer. Porque a gente tem que lembrar também que uma das questões muito complicadas é que existem abortos voluntários, abortos espontâneos, involuntários. E há países como a Nicarágua, como várias províncias do México, que as mulheres que tiveram abortos espontâneos estão sendo processadas e julgadas. Não por aborto, porque a legislação lá mudou, mas elas estão sendo julgadas por homicídio qualificado pelo parentesco. Ou seja, então, a pena é muito mais alta e não tem como você saber, um quadro de aborto, você não tem como saber exatamente se foi espontâneo ou não. Eu acho que um outro tema que eu acrescentaria, Pablo, que eu acho que é de relevância assim, extrema no momento atual, esse é um ano eleitoral, não é? Nós temos aí diante de nós um cenário no próximo semestre marcado pelo processo eleitoral. Então, portanto, eu gostaria de dizer para as pessoas que estão nos assistindo que nós temos um Congresso Nacional constituído quase exclusivamente de homens. 92% dos nossos parlamentares, deputados federais, são homens. Apenas 8% são mulheres. Em 503 deputados, 45 são mulheres. A situação melhora um pouquinho no Senado, que nós chegamos aí em algo em torno de 15%. Aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nesse estado, nós temos 4 mulheres de 77 deputados estaduais. Na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, pela primeira vez na história legislativa da nossa Câmara, nós temos apenas uma mulher nos representando. Agora, se as mulheres é a maioria das eleitoras, por que isso acontece? Esse é um grande dilema, né? A gente já fez inúmeros projetos de pesquisa, investigamos isso. Infelizmente, você me colocando o microfone na boca, assim, uma resposta não resolve essa questão. Não é uma solução para esse problema, é um problema multidimensional. Desde o elemento dessa vida controlada das mulheres e restrita ao mundo privado, onde o custo para essa mulher participar e ir para a política é muito maior, porque ela está estudando, ela está se escolarizando, portanto, ela está no mercado de trabalho, ela ainda cuida de família e filho, você está pedindo a ela uma 4ª jornada, Paulo, de trabalho. Então, desde esse constrangimento no ambiente familiar, doméstico, até passando pelos partidos políticos,
por um eleitorado, como Cíntia mencionou, extremamente conservador, que acha que política não é de lugar das mulheres, né? E ao final, depois que elas conseguem, nessa corrida de obstáculo, ainda se eleger, elas trabalham isoladas dentro do parlamento. Então, você tem um conjunto de fatores que vão se sucedendo e se entrelaçando para produzir essa, verdadeiramente, uma política exercida na ausência das mulheres no Brasil. Dentro da universidade, a gente até tem um pouco de debate, assim, né, dentro da academia, sobre qual que é a importância do protagonismo das mulheres nos vários espaços, assim, na academia mesmo, na militância, nos esportes, em todos os espaços em geral, assim, né, a importância das mulheres protagonizarem a luta das mulheres, assim, de trazer o debate do feminismo para dentro do FMG, mas para o debate não ficar só restrito também à academia, trazer o debate para dentro de sala de aula, trazer o debate para os corredores, trazer o debate para a militância mesmo, assim, a gente fazer as intervenções e marcar a importância das mulheres estarem nas universidades. E rapidamente, para a gente terminar esse primeiro bloco, qual que é o impacto de uma presidenta mulher, né, uma mulher na presidência da República? Eu tive a expectativa de que teria um impacto maior, sabe, Pablo, mas infelizmente isso não aconteceu. As eleições logo na sequência, né, 2 anos depois da eleição da Dilma, em 2012, não revelaram padrões de aumento. Assim. Para prefeituras, a gente teve um aumento que era algo em torno de 15%, passou para 21%. Mas mesmo 21% ainda é um indicador muito baixo para a representação de mulheres. Ok, já vai continuar conversando daqui a pouco no segundo bloco sobre isso, tá bom? Mas é daqui a pouquinho. No segundo bloco, a gente volta com o nosso papo aqui com a Marisa e com a Cíntia sobre feminismo e a situação da mulher no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta hoje no 2 Pontos, tratando sobre feminismo. Eu queria dar 2 pontos para Dilma Rousseff, vamos lá? A violência contra a mulher envergonha a sociedade, que infelizmente ainda é sexista e preconceituosa. É uma forma de preconceito do mais forte contra a mulher apenas pelo fato de ser mulher. Os homens ainda é a maioria dos que morrem, né, assassinados. Morrem porque são negros, porque são pobres, porque são homossexuais. As mulheres morrem porque são negras, pobres, homossexuais e também porque são mulheres. É isso mesmo? É isso mesmo. Existe um viés muito nítido, uma diferença muito grande entre os tipos de morte de homens e de mulheres. A maior parte da violência contra mulheres, de homicídios, na verdade, são feminicídios. É a morte das mulheres no ambiente doméstico. É morte e agressão. E os agressores normalmente são conhecidos da vítima. Então, são o irmão, o pai, o tio, os primos, o padrasto, e principalmente o namorado, o companheiro, todos esses são os maiores agressores de mulheres. Então, existe esse viés muito marcado. E tem havido, nos últimos anos, uma tendência da gente estudar mais esse tema e tentar modificar, tanto via legislativa, via políticas públicas, modificar esse quadro. Mas a morte, a violência contra mulheres tem esse viés muito específico. E tem um outro viés que é bastante preocupante, porque quando você pergunta para esses agressores por que você agrediu, por que você matou, é um discurso que nega
a mulher como sujeito de direitos. É um discurso, ela me desobedeceu, ela quis sair com a roupa que eu não concordo, ela é minha, eu faço com ela o que quiser. Ela me traiu? Ela me traiu, não, mas o ela é minha e eu faço com ela o que quiser, se ouve muito de pais, de homens, falando da filha. Especialmente quando a filha é adolescente e começa a namorar. Então, tem muitos casos de morte de estupro dos pais contra as filhas. Tanto é que eu fico bastante preocupada quando eu vejo as pessoas divulgando coisas do tipo baile da pureza, porque o pai vai proteger a virgindade da filha. Porque para quem trabalha com gênero e com situações de violência contra mulheres, aquilo ali é assustador. Porque você está colocando para um parente uma responsabilidade que a gente sabe que na prática pode acontecer um abuso e vai gerar traumas muito graves para a filha. Mas, então, voltando, ela me traiu, às vezes, assim, ela olhou para o lado, aquela coisa muito, meio Dom Casmurro, sabe? Não tem motivo, e a relação ela é feita de uma forma muito tensa. E é sempre um discurso para dizer que a mulher mereceu aquela violência. A gente escuta muitos relatos mas a mulher apanhou, mas também tá com o marido até hoje, tá vendo? Mas ela deve gostar de apanhar mesmo, voltou para casa. Né? E qual que são as reais condições daquela mulher sair de casa? Assim? Tem a Lei Maria da Penha? Tem, mas né? Como isso chega a ela? Como ela procura isso? Né? Qual de fato é efetivo, né? Esse trabalho do Estado, assim, né? Que de fato vem melhorando muito, né? Mas a gente sabe que tem muitos para melhorar, né? Desde 2008 a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Já são 2006. 2006, perdão, 8 anos de Lei Maria da Penha quase. Mudou alguma coisa? Mudou. Melhorou? Mudou. Eu acho que mudamos no sentido legislativo de uma maneira muito importante, não é? Retirado a violência contra a mulher desse jargão de menor poder ofensivo, eu acho que foi a grande vitória da Lei Maria da Penha, não é? Porque você, antes da Lei Maria da Penha, você, porque era menor poder ofensivo, fazia, né, todo tipo de transição penal nos juizados, né, especiais, e você trocava por uma cesta básica, por um trabalhinho aqui e ali comunitário, e era assim, tratado pelas pessoas como uma coisa de menor poder ofensivo. As mulheres morrem, né, e morrem muito, como a gente abriu o programa hoje dizendo, né, a cada 90 minutos uma mulher é assassinada no Brasil, e boa parte desses assassinatos de mulheres tem essas características que a Cíntia descrevia. O que a lei prevê também, e que ainda não é uma realidade no sistema penal e de justiça criminal no Brasil, são a efetivação, né, das instruções que a lei traz, né, para prevenir e para controlar essa violência. Então, há dispositivos legais que o sistema de justiça criminal não consegue controlar. Então, quando você estabelece que o agressor não pode chegar a tantos metros da vítima, o sistema de justiça brasileiro não tem a menor possibilidade de ter controle sobre isso ainda. Então, ainda precisamos efetivar, né? A criação dos juizados especiais de violência contra a mulher ainda é super lento, assim. Tem números, eu não sei a estatística ainda, mas eu posso te afirmar que muitas cidades, muitos municípios de grande porte, inclusive regiões metropolitanas, não criaram os juizados especiais criminais de violência contra a mulher. Então, a gente ainda está a meio caminho, sabe, Pablo, das conquistas que a Lei Maria da Penha pode promover. E tem um detalhe, muitos das áreas especializadas em violência contra a mulher, os juízes não têm preparo para lidar com a questão de gênero. Já existem alguns casos de juízes, né? Mas não só os juízes, assim, muitas vezes impondo que as mulheres têm que aceitar a violência, que foi um deslize. Existe uma tendência de tentar justificar a violência, o que é um absurdo. Mas eu vejo a Lei Maria da Penha como um grande avanço, porque ela forçou a discussão sobre violência contra mulheres. E, nesses anos, houve mas muita capacitação mesmo de agente de segurança. Ainda é pouco, deveria haver muito mais, e deveria ser estendido para todo o judiciário, que normalmente se capacitam os policiais e
chega no judiciário, o promotor não recebeu capacitação específica sobre violência. Os advogados, não. Os juízes nunca. Os servidores não estão preparados para lidar com esses casos. A faculdade de Direito não se discute, assim, é meio que um tabu. Há pouco espaço para se discutir, efetivamente, violência contra mulheres. Então, tem que capacitar todo mundo. Mas existe uma tendência de falar assim, olha, a Lei Maria da Penha não funcionou porque tem aumentado o número dos casos. Aumentou sim, porque as vítimas estão se sentindo mais seguras para denunciar. E a gente tem que pensar que uma lei de 2006 vai fazer efeito na mentalidade da sociedade, vai levar um bom tempo ainda, até as pessoas se acostumarem com essa nova visão. Então, não adianta ter muita pressa. Mudança de mentalidade é um pouco mais lenta. A mulher, ela não tem que se sujeitar ao que é colocado para ela na sociedade. Assim, a gente entender que isso é uma construção histórica. Como que a mulher deve se vestir, como que a mulher deve se portar. Em determinados lugares ela tem que ser de um jeito, em determinados lugares ela tem que ser de outro. Assim. Que o corpo, ele é da mulher, assim, e que ela não tem que se sujeitar a, por exemplo, sair na rua com short curto, um cara ir lá espancar ela porque ela está com short curto, assim, que isso é um direito da mulher, assim. Qual que é a importância do Estado brasileiro nessa luta toda feminista? E você percebe nos últimos anos, não só por causa da Dilma, mas também nos últimos anos com o governo do PT, enfim, uma melhora em relação a isso? Eu queria que você falasse sobre o Bolsa Família também, que eu acho importante a gente colocar. Pablo, nós temos hoje no Estado brasileiro assim, conquistas que são inegáveis para as mulheres, né? Recentemente, o NEPEM fez uma pesquisa com 18 países na América Latina e, para nossa surpresa, 18 países pesquisados, todos têm planos nacionais de política para as mulheres e secretarias especiais de políticas para as mulheres. Ou seja, nesses países, inclusive o nosso, é um país quase que ponta de lança, que espelha, né, e que é muito visado e muito copiado, entre aspas, pelos demais países, assim, nesse sentido de que nós temos uma Secretaria de Política para as Mulheres, 3 planos nacionais de políticas para as mulheres, que são, de fato, pedras de toque muito importantes, que tem ali um conjunto muito significativo de políticas que são voltadas para mudar e transformar essa desigualdade de gênero e, de fato, trazer mais direitos e mais autonomia para as mulheres. Outra coisa é implementar isso, né? Você construiu toda essa estrutura normativa, com muita participação democrática, as conferências de políticas para as mulheres foram 3 também, numa sequência muito poderosa, e você tem projetos e programas e ações já sendo implementados, inclusive um Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, com muito recurso sendo atribuído a essa área do gênero e da promoção da igualdade e da equidade de gênero. Agora, o Bolsa Família, eu acho que é um avanço social, eu acho que é inegável. Nenhum cientista social em sã consciência hoje pode desconsiderar a importância e a relevância para diminuir as desigualdades sociais e minimizar as condições de pobreza, de extrema pobreza no Brasil. Isso qualquer pesquisa com indicadores básicos de desigualdade material e econômica vão te revelar isso, né? Só que a grande percepção e a sensibilidade do gestor nesse sentido foi imaginar o lugar a ser atribuído para quem tem a titularidade do cartão. Então, as mulheres hoje, 95% ou um pouco mais, chegou a talvez 97%, são mulheres titulares do cartão do Bolsa Família. E quando não eram, né, e, portanto, você conseguiu focalizar, de fato, muito mais a pobreza por conta dessa condição da titularidade feminina, isso é um grande avanço, porque a gente sabe que as mulheres, hoje, são 38% dos domicílios são chefiados por mulheres, sem a figura de um homem provedor nessa família e nesse domicílio. E boa parte da pobreza tem a ver com isso, porque elas estão ainda subempregadas, recebendo salários menores do que os homens, e, portanto, o Bolsa Família faz uma diferença vertebradora, fundamental na vida dessas mulheres. Agora, eu teria um senão aí, que eu acho que é importante a gente, em relação ao Bolsa fazer. A gente está agora, nesse momento, avaliando o Bolsa Família para mulheres rurais e urbanas, e a gente tem percebido que, por um lado, isso é muito importante, ou seja, as mulheres ganham protagonismo
da política, são as principais beneficiárias e têm gasto dinheiro efetivamente naquilo que de fato importa para essas famílias, que é cuidar dessas crianças, cuidar da escola, cuidar da saúde, investir no material escolar, investir na roupa, na vestimenta, ou seja, dar condições de bem-estar para essas famílias minimamente, alimentação de qualidade, minimamente de qualidade. Agora, esse é um grande dilema, Pablo, por quê? Esse é o lugar, por excelência, historicamente atribuído às mulheres, que é cuidar, né? Então, a gente precisa também ter um outro olhar sobre essas mulheres beneficiárias do Bolsa. Eu preciso que a política ela também esteja sensível a outras dimensões da emancipação das próprias mulheres. Quando focaliza as condicionalidades na geração que virá, ou seja, nos filhos dessas mulheres, a minha preocupação e o que me levou a fazer essa pesquisa agora sobre o Bolsa é: e quem está olhando efetivamente para essa mulher? Então, nós precisamos ter portas de saída para essa mulher e não só preocupar com a transmissão intergeracional da pobreza, ou seja, que aquelas crianças, filhas daqueles lares pobres, deixem no futuro de ser pobres. Mas eu gostaria que essas mulheres, agora, e não daqui a 20, 30 anos, seus filhos fossem deixar de ser pobres. Então, acho que o Bolsa precisa de um olhar mais qualificado para essa mulher beneficiária ainda, e isso a gente está em processo de construção, né? Você citou a Secretaria de Política para Mulheres, mas é uma das que recebe menos recursos. Por que isso acontece? Eu acho que acontece porque o Estado brasileiro ainda é profundamente patriarcal, não é? E o mais curioso é que as políticas para as mulheres são políticas transversais. Elas não são políticas focalizadas em nenhum setor do Estado, né? Quando você fala de política para as mulheres, você está falando de saúde, de educação, de habitação, de enfrentamento à violência, de mercado de trabalho. Você está falando de todos os setores das políticas e do lugar, da função de atuação do Estado. Então, é curioso isso, assim. Eu acho que, infelizmente, a área de direitos humanos, né, a questão racial, a questão das mulheres, a questão das crianças e dos adolescentes, a questão do LGBT, né, e o dilema da homofobia, que nós somos um país extremamente homofóbico, racista, além de machista, são as políticas que recebem menos recursos. E, na minha opinião, é um olhar ainda muito equivocado e muito estruturalmente marcado por esse patriarcado introjetado dentro do Estado brasileiro, né? É um reflexo da própria lógica dos movimentos sociais e dos partidos, que existe uma resistência muito grande a incluir questões de mulheres, LGBT, pessoas negras. Tanto é que tem vários... eu vou falar isso por vir do Blogueiras Feministas e da Marcha das Vadias e ouvir constantemente reclamações sobre como as pautas feministas são mal recebidas no partido, no movimento estudantil, em outros movimentos sociais. Então, é extremamente, nesse contexto já de discriminação, é perfeitamente compreensível, embora eu não concorde com isso, que o Estado, na hora de decidir quanto vai dinheiro para cada tipo de políticas públicas, considere que a questão de mulher é uma questão menor. Eu digo que isso não pode, que é absurdo, é uma limitação. Você falou nisso, nossa, mulheres somos 52% da sociedade e merecemos políticas para reduzir a desigualdade que nós temos e para reduzir a discriminação. Então, é importante modificar esse ponto de vista, mas tem que modificar não só no governo, mas também em todas as instâncias políticas. Ok, voltamos à política então, né? Existe um longo caminho para que elas cheguem ao Congresso, ao Poder Executivo. E depois que elas chegam, como é que é? Aí começa outra frente de batalhas, né, Pablo? Como ainda temos uma sociedade que segmenta, separa, né, binariamente, o lugar de atuação legítimo social para a mulher é um, e tem a ver com o mundo do cuidado, o mundo da família. Então, essas mulheres que se elegem, invariavelmente, elas vão se apresentar em comissões do tipo Seguridade, Família, Educação, Saúde, não é? Elas certamente não estão nas comissões de Constituição e Justiça, Orçamento e Finanças, né? Que são absolutamente monopolizadas pelos representantes homens, tá? Então, as grandes comissões que têm poder de deliberar efetivamente sobre o planejamento estratégico, sobre o orçamento, essas são absolutamente reservadas, né, assim, quase num complô para os representantes masculinos, e as mulheres têm dificuldades homéricas para conseguir entrar nessas comissões. Então, infelizmente, a gente vê
repetido o mesmo padrão que a gente observa na sociedade. Assim, a mulher deveria ficar nesse lugar de quem cuida, de quem materna. Então, invariavelmente, são secretários de educação também, para sair do legislativo para o executivo, quando muito de saúde. Assistência social, assim, raramente tem um homem, né? Educação, raramente também tem um homem. É muito impressionante. Você tem um trabalho político cindido em relação a gênero, né? E no planejamento, na economia, no orçamento, invariavelmente as mulheres estão distantes. Você já é desprezado porque você é mulher, entendeu? Que você está ali naquele espaço público várias vezes, falando em alguma assembleia, pegando no microfone, assim. Né? Que às vezes já é um espaço difícil sim para as mulheres, porque ela foi construída a vida inteira para não falar no microfone. Né? Porque elas podem ser fofoqueiras, mas quando vai para o público a galera olha para ela, pá, não pode, né? Então que já é difícil fazer aquela porcaria ali e os outros não tiverem enquanto um agente político, assim, enquanto ser político, entendeu? Enquanto uma mulher que está na política, está fazendo política, está ali, assim. Isso me deixa puta. Eu sou mulher, tá? Tô no espaço público, tô pegando a porcaria do microfone e tô falando, assim, respeita a minha fala, né? Porque a minha fala ela não vai valer menos que o homem, não. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, a gente vai conversar um pouco sobre a cultura do estupro. Fique ligado para saber o que é e saber se você está contribuindo ou não para essa cultura. Você vai se surpreender. É daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre feminismo e a situação da mulher no Brasil, com a Marlise e a Cíntia. Bom, a gente falou um pouco sobre a violência da mulher, mas acho que isso é o fim, né? Antes, várias coisas acontecem para que se chegue a esse quadro. E isso contribui muito para o que a gente chama de cultura do estupro, que muita gente desconhece. Então eu queria que vocês começassem explicando um pouco sobre isso. Bom, a gente chama de cultura do estupro uma referência à cultura da nossa sociedade como um todo que procura colocar na mulher a culpa sobre qualquer violência que ela sofra. E o estupro aí entra como o fator mais extremo de violência. Ele é como se a pressão familiar, a pressão da escola, a pressão de diversas instituições não fosse forte o suficiente para forçar a mulher a se comportar de determinada forma. Então vem a ameaça do estupro, ou até o estupro mesmo, como uma forma de constranger a mulher a se conformar aos estereótipos de gênero. É uma situação bastante, falando assim, parece bastante abstrato, mas é só a gente lembrar que nós temos uma cultura do mas também. Ah, eu fui agredida na rua, mas também, né, com essa roupa, mas também, né, você saiu à noite, mas também, né, se você tivesse ficado em casa, ou se tivesse ido para a igreja, não tinha acontecido isso. Então, é uma cultura que procura justificar a violência contra mulheres, e sempre, como eu falei no início, em relação ao corpo, e em relação à sexualidade, que é uma forma de impedir a mulher de exercer livremente a sexualidade e de constrangê-la a seguir uns padrões bem mais, digamos, dos nossos avós e bisavós, uma preocupação com virgindade, com uma vida sexual mais limitada, com uma reputação social ligada
ao exercício de sexualidade. Então, assim, é um quadro muito comum e que precisa ser combatido, senão você não tem uma liberdade para as mulheres. E com a internet parece que isso é bem mais nítido, né, Cíntia? Eu peguei aqui algumas frases, depois daquela manchete do IPEA, enfim, falando que as mulheres merecem realmente serem estupradas e violentadas, enfim. Peguei alguns comentários aqui de internautas, são comentários incríveis, de tão ridículos, né? Acredito que alguma mulher se expõe muito. É como expor uma bolsa com dinheiro. Ladrão existe. A parte em que a mulher deve obediência eu acho ridículo, mas o fato de que as roupas são exageradas e curtas, aí eu concordo. Ou seja, aquilo que você disse, né? A culpa é sempre da mulher. Não importa. E tem uma coisa aí que é complicada, porque a comparação da mulher, da pessoa, do ser humano, com uma coisa, com um bem, com uma bolsa, com dinheiro, como se fossem... como se fossem coisas iguais. Não são. Você está falando de uma pessoa, de um ser humano. Um ser humano não é uma bolsa, não é um móvel, não é um sapato. Não tem como comparar. Essa é uma forma de objetificação. É uma forma de negar os direitos das mulheres. Então, você... negar a própria humanidade das mulheres, né? E eu acho que um outro elemento importante a agregar nessa discussão é que a gente tem que lembrar que a violência contra as mulheres é uma questão cíclica. É muito raro, para dizer que não seja assim, final da curva, né? Um homem chegar e dar um tiro numa mulher, uma facada numa mulher. A violência e a cultura do estupro, ela promove, desde o começo, formas que são de experimentar a violência num outro padrão, que é, por exemplo, a violência simbólica, a violência moral, psicológica, emocional, do tipo, você não sai com essa roupa, você não vai usar esse batom. Não é? A gente é socializada a entender o ciúme e a significar o ciúme como um valor. Ah, ele gosta de mim, olha como ele me valoriza. Não, ciúme é significar, ou deve significar, uma atenção da mulher. O sentimento de posse, né? de sentir-se proprietário dessa mulher é que muitas vezes está por trás daquele ciúme, né? Do impedimento de usar a saia, de sair àquela hora, de ir com aqueles amigos ou aquelas amigas, de frequentar aquele local. Então, assim, a violência contra a mulher começa daí. Né? Da desqualificação, do disciplinamento e da vigilância sobre o comportamento e a conduta das mulheres. Né? Aí daí você vai acrescentando graus e graus, graus, até chegar numa violência, de fato, terminativa, como, né, a faca, a arma, o estupro, o que seja. Né? Mas a gente deve se alertar, assim, nenhuma mulher deve achar natural e normal que o seu parceiro, namorado, companheiro, diga a ela o que ela tem que vestir, como ela deve se comportar. Né? Essas são decisões de foro da própria mulher. Né? Se respeitá-la como indivíduo e não como coisa, é que ela seja capaz de tomar as decisões por conta própria. E ponto final. Né? Ela seja a protagonista da sua própria vida. Não é? E ela tem que decidir se ela quer usar aquele batom, se ela quer andar com aquela roupa, se ela quer sair naquele lugar, se ela quer ir com aquelas amigas. Isso não deve passar em nenhum momento pelo crivo, né, de julgamento na sua relação com uma outra pessoa. Vai falar que, então, mas você estava andando sozinha. Por que você andou sozinha essa hora da noite no escuro? Pô, porque eu sou dona da minha vida, entendeu? Porque eu tenho que ter o direito de andar sozinha na rua sem ser assediada, sem ser chamada de gostosa, sem ser constrangida, sem ter medo. Né? Porque a gente tem medo, a mulherada tem medo, a gente tem medo de andar na rua no escuro sozinha, a gente tem medo. Como se a gente precisava de uma tutela, né? Agora, várias mulheres e homens contribuem, né, para essa cultura do estupro indiretamente. Eu queria que você falasse disso e dizer de que forma que eu, na condição de homem, ou até uma mulher, pode evitar que isso aconteça, que se perpetue, né, que aconteça como a Marice disse. Bom, a primeira coisa é que nós estamos falando de uma cultura extremamente machista, que atinge tanto homens quanto mulheres. Nós somos educados, nós somos socializados para reproduzir essa cultura. Então, é nesse ponto que o feminismo acaba sendo subversivo, que ele diz, existe um jeito diferente, que é respeitando as mulheres, que é dando autonomia para as mulheres. Então, vamos discutir a partir disso. A primeira coisa é exatamente questionar. O que está por trás desse comportamento? Eu estou reproduzindo uma lógica que oprime, que trata a mulher como um objeto, como vítima. Respeitar. Os homens, eles precisam conversar mais entre si.
sobre isso. Porque o discurso masculino ainda, pela lógica machista, é um discurso de se gabar do que tem. E o que tem são objetos, né? Então, é o carro, é o celular, é a namorada que parece a modelo, etc. e tal. Então, essa lógica tem que ser combatida. Também aquela lógica de que o homem não pode chorar, o homem não pode ter inseguranças. Tem que ter um espaço para os homens conversarem sobre as suas inseguranças, sobre as dificuldades de relacionamento, sobre como ter relacionamentos mais livres, tanto para os homens quanto para as mulheres, sobre outras possibilidades de vida. Então, é um espaço de realmente muito mais cultural, de mudar a cultura mesmo, de compartilhar experiências, de perceber que existem outras possibilidades, menos discriminatórias, menos violentas, que é o caminho, eu acho. E eu chamaria atenção também, Pablo, para convidaria, inclusive, os nossos, né, ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, para elas olharem as propagandas, sabe? E os nossos meios publicitários, o lugar que as mulheres estão nesses meios de comunicação, sobretudo na nossa propaganda, na nossa publicidade. Assim. Propaganda de cerveja, por exemplo, é um negócio que chega a beirar assim, a irracionalidade. Assim. É sempre uma mulher loura, branca, gostosa, praticamente nua, sabe, assim, vendendo a cerveja, né? E transformando e deslizando na mesma cadeia de significante o corpo feminino ao objeto de cerveja, o consumo da mulher ao consumo da cerveja. É algo assim tão enraizado e tão normal, as pessoas olham para a propaganda e acham que é assim mesmo que tem que ser. Não precisa, a gente para vender cerveja não precisa botar uma loura gostosa. Né? Assim, a gente faz isso porque nós estamos numa cultura totalmente, né, patriarcal, machista. Não é? Que o lugar que a mulher ocupa nessas peças publicitárias, invariavelmente é um lugar muito ruim, muito negativo. E isso contribui para esse lugar da naturalização. Né? Como que a gente pode não contribuir para a cultura do estupro e para uma cultura, de fato, de equidade, né? Uma cultura de direitos compartilhados solidariamente entre homens e mulheres? Porque é isso que o feminismo quer. Nós começamos no programa discutindo o que é o feminismo. O feminismo deseja, não é trocar de lugar, de posição de mando. Eu não quero homens como objetos. Eu quero olhar para os homens e eu gostaria, e as feministas, eu acho que eu represento aqui um número bastante significativo delas, querem ter uma relação simétrica, igualitária com os homens, e não de dominá-los ou transformá-los em objetos sob o meu jugo, o meu domínio. Então, assim, os meios de comunicação, infelizmente, hoje no Brasil, ainda influenciam esses tipos de comportamento, né, tornando essas mulheres em objetos o tempo todo, e isso vai sendo naturalizado, internalizado, vira modelo, as criancinhas vão copiando, e aí o processo vai se repetindo. Gostosa, linda, não é elogio. Isso não é elogio, isso é um tipo de assédio. É um assédio, não estou te perguntando, não quero saber qual é o julgamento que você tem sobre o meu corpinho, sobre a minha vida, sabe? Ao ponto de é como se a gente anda, é como se a gente merecesse notas o tempo todo. Tá alguém te avaliando e te julgando para saber se você tá... Porque se você também responde, você fala, idiota, também você é horrorosa. Eu não preciso dessa opinião, eu não estou te perguntando, eu estou bem comigo mesmo, eu não preciso ser avaliada, não preciso ser julgada, sabe? Eu não mereço ser assediada, isso é um absurdo. Né? A gente não é só peito e bunda, já diria a máxima, né? A nossa luta é todo dia, mulher não é mercadoria, nossa luta é por respeito, mulher não é só bunda e peito. Você falou da propaganda, mas também no jornalismo, nas novelas acontece muito isso, né? Impressionante. Recentemente, o caso da bandeirinha, que enfim, o que a gente ouviu, e até em redes públicas, em TVs públicas, educativas, é uma coisa lamentável. O caso da bandeirinha eu achei gritante, porque o espaço do futebol, né, assim como a política, e eu até falei isso aqui na rádio da UFMG também, na rádio educativa. Por quê? O espaço do futebol é um espaço masculino, viu, Pablo? Assim, é impressionante ver isso. Nós temos jogadoras, mulheres como a Marta, por exemplo, que ganham todos os prêmios mundiais de melhor jogador. Nós não temos um time de futebol feminino nos grandes times de futebol. Assim. Eles não investem no futebol das mulheres. A CBF não investe no futebol de mulheres. Então, assim, os juízes, os bandeirinhas, invariavelmente são homens. E a cultura masculina machista, ela está ali internalizada, introjetada, vivida e experimentada
As brigas das gangues são verdadeiras gangues de torcidas organizadas que protagonizam assim, as cenas mais de barbárie machista que você possa imaginar. Então, assim, ali, para mim, não me foi surpreendente quando uma menina é uma moça e é uma mulher e ela é bonita, mas poderia não ser, não tem a menor importância isso. E aí desvalorizar, desqualificar, justamente porque era bonita. Não era nem só por ser mulher, era uma mulher bonita. Então, assim, no lugar errado. Número errado, não é tudo errado, né? Assim, então, assim, é impressionante ver isso. Assim, são redutos do exercício dessa masculinidade mais tradicional e mais tacanha que a gente precisa superar mesmo. E o que me chamou a atenção no caso da bandeirinha é que ela foi mandada para reciclagem, sendo que os que concordaram com ela não foram, os homens, né? E quando outros juízes, bandeirinhas, etc., cometem erros, eles não são punidos dessa forma. E só lembrar outra coisa, que a Marlise lembrou aqui, que as mulheres jogadoras, elas não têm espaço. Você não fica sabendo de campeonatos com esportistas mulheres. Só fica sabendo, as jogadoras brasileiras ganharam o campeonato X, Y, Z e tal. E a gente não fica sabendo do campeonato em si, a gente só fica sabendo do prêmio. E as esportistas brasileiras são reconhecidas no mundo, mas aqui a tendência é só focar nos esportes quando são masculinos. A gente tem que lembrar que o futebol cada vez mais tem sido um esporte que agrega mulheres também. Então, a gente está falando Copa do Mundo, não só... O público não é só formado por homens. São homens, mulheres e crianças, muitas famílias. Você vai no estádio de futebol, tem muitos homens e tem muitas mulheres, tem muitas crianças. Então, tem havido cada vez mais um interesse feminino pelo futebol que é ignorado. É como assim, elas não fazem parte. O esporte, futebol é um esporte de macho. E esquecem que tem um tanto de mulheres que conhecem todas as regras, às vezes mais que os homens. Crianças que estão aprendendo. Chegam no estádio e começam a ouvir os xingamentos das mulheres, porque as torcidas estão fazendo xingamentos machistas, homofóbicos, agora racistas também, assim, um absurdo de respeito ao ser humano, mas as mulheres estão lá, só que elas estão invisibilizadas. Vou ter que te interromper, porque o nosso tempo está corrido aqui, a gente tem que falar sobre a Marcha das Vadias, né? Ah, claro. Para mudar essa realidade que a gente colocou aqui durante todo o programa, acontecem as marchas. São várias simultaneamente em grandes cidades do país, até do mundo, e acontece agora no próximo sábado a Marcha das Vadias. Queria que você falasse um pouco sobre ela, como é que ela nasceu. A Marcha das Vadias ela começou no Canadá porque um policial, ou seja, um representante do Estado, foi fazer uma palestra num campus, porque estava havendo muito problema de segurança e muito estupro. E ele falou que as mulheres deveriam se vestir de uma forma mais adequada, elas não deveriam se vestir como vadias, para que não ocorressem estupros. Ou seja, ele associou imediatamente, mas também, a mulher foi estuprada, mas também, né, com essa roupa, sendo que ele não conhece as mulheres que foram estupradas, ele não pode falar nada das roupas, ele não podia falar nada ali. Então, ele foi extremamente preconceituoso, foi discriminatório, e as mulheres se rebelaram contra isso e fizeram a marcha, que chamam de Loot Walk. Em português, a gente acabou traduzindo como Marcha dos Vagabundos, depois Marcha das Vadias, em espanhol, a Marcha das Putas, que é exatamente para mostrar que o estupro, ele não é por causa da roupa, ele é por causa de uma cultura que coloca a culpa na mulher. Não é a roupa que determina o estupro, mas é uma relação de poder. Uma relação e o termo vadia é por isso? O termo vadia é para ressignificar. Porque não tem um problema, não tem problema eu ser vadia ou eu ser prostituta. O que eu sou não é o problema. O problema é pegarem o que eu sou e usarem contra mim para negar meus direitos, para me negar como ser humano. Quem que pode participar da marcha? Quem quiser. Homens, mulheres? Homens, mulheres. E da organização da marcha em si, aí varia de organização para organização. Existem algumas marchas que não aceitam homens participando, também não aceitam nem homens nem mulheres trans, e outras não há essa restrição. Aqui em Belo Horizonte nós sempre fomos desde o início, bem abertos a quem quiser contribuir. Então, assim, nós sempre fizemos a parceria com a Prosmig, Associação de Prostitutas, porque a gente considera que estamos todas no mesmo barco, que é sempre uma crítica ao nosso comportamento sexual, seja real, seja imaginário.
Então, sempre fizemos a marcha com as prostitutas. Homens participam, o movimento LGBT também participa bastante. Agora a mídia, de novo a mídia, né? Ela meio que distorce a marcha e coloca várias vezes mulheres nuas. Não precisa ir nua se não quiser, né? Não. Isso é um desserviço da mídia. Porque, como eles querem atrair cliques, eles apelam para o jornalismo punheteiro, que é o melhor termo que tem para descrever. As fotos são colocadas nos portais, são sempre das mulheres seminuas. E durante a marcha você tem, assim, um espaço, quase que uma zona autônoma temporária, que você tem um clima super agradável, que as pessoas fazem o que querem. Então as meninas chegam lá super tímidas, algumas ficam à vontade para tirar roupa, outras fazem amigos, não precisa tirar roupa se não quiser, eu nunca tirei, não faço a menor questão, até porque eu passo muito frio, né? Então, assim, varia de pessoa para pessoa. Então, é uma escolha de quem está participando. O que eu acho super bacana da Marcha das Vadias, só para uma pequena contribuição, assim, é que nós estamos vendo o feminismo se renovando nas novas gerações. Isso, para mim, é muito importante. Não só como pesquisadora acadêmica do feminismo, mas também observar como que o movimento consegue revigorar suas forças, trazendo a juventude, as mulheres jovens, os homens jovens, para o espaço da rua, para buscar direitos, para reivindicar e lutar por direitos. Então, acho que a Marcha das Vadias hoje, ela também significa isso, uma renovação do próprio feminismo, da luta feminista. Lembrando aqui, as roupas para a Marcha das Vadias. A roupa que quiser, do jeito que quiser. Teve um ano que foi lindo, uma amiga minha, ela é muito fã de futebol, torcedora fanática do América, e ela foi com a camisa do América, porque era dia do campeonato, ela estava indo direto, ela foi para a Marcha das Vadias, depois foi para o estádio. Então, assim, é um espaço de liberdade. Acaba que é um espaço de liberdade para lembrar para a gente que quando você sai da marcha, volta todo o estranhamento da sociedade, volta toda a opressão, e que a gente tem que continuar a luta pós-Marcha das Vadias nos nossos espaços, nos movimentos sociais, etc. Pois é, apesar de, né, a mídia ainda continua muito importante, né, nesse papel de informar. Então, quero agradecer demais a presença de vocês, por terem vindo aqui. Aprendemos bastante. Muito obrigado e voltem sempre, voltem outras vezes, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado, meninas. O programa de hoje termina aqui. Mande suas críticas e sugestões para tvufmg@gmail.com. Um grande abraço a todas e a todos. E até a próxima.